E aí, tudo bem, pessoal? Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui em mais uma aula de Direito, dando sequência ao Direito Penal, em especial os crimes contra a vida. Semana passada tratamos sobre o crime de homicídio e, dando continuidade aos artigos do Código Penal, nós vamos trabalhar hoje com a parte de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. O que é importante eu saber aqui? Bom, todos os crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes eu tive a intenção de cometê-los relacionados à vida, necessariamente são julgados pelo tribunal do júri ou conselho de sentença, tecnicamente falando. Então, homicídio doloso, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, lembrando que aqui estou incriminando, ou seja, o código está incriminando aquele que induziu, instigou ou auxiliou ao suicídio. Então, esse crime, assim como o homicídio doloso, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, conselho de sentença, onde vai ser instituído 7 jurados para poder julgar e, se condenado for, vai ser dosado a pena pelo juiz, perfeito? Então vamos lá. Continuando, eu terminei o capítulo do artigo 121 e dando sequência ao artigo 122. Vamos lá. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça. Veja bem, vamos interpretar aqui o tipo penal, o sujeito do verbo, na verdade, o sujeito ativo e o verbo. Induzir, o induzimento, ou levar a pessoa a crer, por exemplo, que o suicídio ele é o melhor a ser feito. Colaborar nesse sentido. Talvez a pessoa possa ter até um pensamento positivo, em relação à vida, mas você consegue, de uma forma depreciativa, aquele aspecto positivo da vida começa a ser negativado com o induzimento, ou levar a pessoa ao entendimento ou ao erro que aquilo pode ser melhor para ela, ou seja, a solução do problema dela, uma situação dessa. Então, estou induzindo, tá? Ou instigando, vai lá e faz. Eu gosto de dar esse exemplo. O indivíduo está no parapeito de um edifício, por exemplo, e tentando se jogar, ou com o pensamento de se jogar. Aí tem aquele público, que tem um público sempre embaixo, observando os curiosos da vez, e ficam lá embaixo, pula, pula, pula. Essa é uma situação de instigação, está instigando o indivíduo ao cometimento. Tá? Então, induzir ou instigar, ou mesmo prestar auxílio. Eu sei que você está com problema, não sei qual vai ser a solução do seu problema, no que eu posso ajudá-lo, mas de qualquer forma, se você precisar de uma corda, por exemplo, se você precisar de uma arma, precisa de uma faca, algo que possa te ajudar a se livrar desse problema, por exemplo, no caso do suicídio, está aqui. Então, prestar auxílio também. Não estou conseguindo, olha que exemplo fácil de visualizar. Eu não consigo amarrar a corda para cometer suicídio. Sou uma pessoa baixa, não alcanço. Tranquilo, eu trago a escada para você. Estou prestando auxílio. Se eu preciso da escada para você amarrar a corda na madeira ou na laje, está aqui. Tá? A escada está aqui, tá ok? Então, necessariamente nessa situação, também estaria prestando auxílio para que a pessoa o fizesse. Então veja, lembra da última aula que eu falei que é literal o crime? A aplicação da lei penal ela sempre vai ser literal ou gramatical. Induzir, nessas situações que eu falei para vocês, instigar, pula, pula, ou prestar auxílio, te presta a escada para você amarrar, já está cometendo, na verdade o sujeito ativo do crime está cometendo o crime
de instigação, induzimento e tanto faz como auxílio. Está auxiliando de todas as formas, né? O suicídio. Essa daí é uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, está aí no slide. Bom, aí tem a ressalva. A pena de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma. A pessoa conseguiu se suicidar, ou aquele induzimento, aquela instigação, ou aquele auxílio que foi dado, levou a pessoa ao cometimento e o suicídio se consumou. É uma situação. Pena de 2 a 6 anos. Ou reclusão de 1 a 3, veja, diminuiu o tempo aqui, a pena mínima foi para 1 ano e a máxima de 6 caiu para 3 anos, ou seja, metade do tempo da máxima penal, do máximo penal de 1 a 3 anos, se a tentativa, aí eu estou falando na tentativa, veja, não consumou, se da tentativa do suicídio resulta em lesão corporal de natureza grave. Aonde que eu quero ressaltar aqui? Lembra da literalidade? Eu vou sempre bater na tecla nas aulas de penal, sempre nisso. Consumou 2 a 6 anos, a pena mínima de 2, a máxima de 6. Se da tentativa resultou em lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 3. Tá? Nesse caso aqui, se induziu, instigou ou prestou auxílio, amarrou a corda arrebentou, mas não teve nenhum tipo de lesão e tampouco ocorreu o suicídio, não é apenado. Tá? Só vai ser apenado no caso em que o suicídio se consumou, como está no slide, e se da tentativa ocorreu lesão grave. Olha como que é bem literal. O parágrafo único do mesmo artigo ele traz a duplicação da pena, ou seja, o aumento da pena, inclusive da forma que eu coloquei aqui para vocês, ó, aumento de pena. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, mas acredito que sim, porque o slide está bem claro. Se o crime for praticado por motivo egoístico, simples pelo belo prazer de não gostar da pessoa ou aquilo de fazer bem, uma coisa assim, motivo egoístico, ciúme da pessoa ou inveja da pessoa, isso daí é o motivo egoístico. E se a vítima ou é menor, no caso se a vítima é menor, ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, aí seria o déficit cognitivo da pessoa. Entende que aquilo é certo ou tem alguma síndrome, algo que diminua ou retarde a evolução, né? Ou o amadurecimento cognitivo, o amadurecimento das ideias. Tá? Então, se aquela pessoa tem alguma síndrome, algum problema nesse sentido que a diminua, que na verdade, que retarde, né? Esse desenvolvimento cognitivo, tá? Essa evolução cognitiva, também vai ser aumentado, tá bom? Voltando aqui, mais uma hipótese que eu falei para vocês. Na verdade, eu vou refalar ou redizer para vocês. Nos casos em que não há a lesão corporal grave, o crime não lhe é imputado, tá? Perfeito até aqui, pessoal? Bom, dando continuidade. Infanticídio. Olha que interessante. Infanticídio. Lembra na primeira aula que eu tratei com vocês sobre o sujeito ativo e o sujeito passivo? Que o sujeito ativo ele pode ser um sujeito próprio ou um sujeito comum. Por que próprio? Somente aquele tipo de pessoa, ou somente aquela pessoa, ou somente aquela coletividade de pessoas pode praticar. Tá? No infanticídio é a mesma coisa. É um crime cujo sujeito passivo é próprio. Somente uma pessoa ou somente um gênero de pessoas pode cometer. Se for outra pessoa, não.
além do que da situação da situação fisiológica da pessoa. Isso daí vai comprometer bastante. E nós vamos ver isso daí passo a passo. Primeiro vamos ao tipo penal. Artigo 123, matar sob influência do estado puerperal. Vamos dar uma ênfase aqui, estado puerperal, tá? Até marcar aqui. O próprio filho, ou seja, matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Se é durante o parto, não quer dizer que eu estou abortando. Está havendo nascimento. Então não se confunda infanticídio, não se confunde na verdade o infanticídio com o aborto. Não, durante o parto a criança está nascendo. Ou logo após. Esse logo após é que me dá uma elasticidade temporal para a observação se é a pessoa ou se o sujeito ativo do crime, no caso, a mulher, sempre vai ser mulher, está em estado puerperal, tá bom? O que é estado puerperal? Vou falar isso para vocês já já. Desculpa. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar meu rosto daqui para vocês prestarem mais atenção no slide e qualquer coisa eu volto para mediar. Então vamos lá. Retomando o próprio filho, tá? Estado puerperal, como está bem enfatizado aqui. No caso aqui, somente a mulher, porque é durante o parto ou logo após. Detenção de 2 a 6 anos. Ah, mas matou o próprio filho, professor. Sim, matou o próprio filho. Mas isso não quer dizer que... Deixa eu melhorar a pergunta. Peraí. Matou o próprio filho, professor. Tá, mas não é homicídio? Sim. Quando eu tiro a vida de alguém, deixa eu mediar aqui, é melhor. Até para explicar. Quando eu tiro a vida de alguém, quando eu mato uma determinada pessoa, eu estou cometendo um crime, tecnicamente, de homicídio. Por se tratar de um crime próprio, onde a vítima sempre vai ser o filho e o sujeito ativo sempre vai ser a mãe, guarda bem essa informação, sempre vai ser a mãe, tá? Como eu estou tratando de um crime específico e próprio, eu não vou tratá-lo como um crime de homicídio, por isso que é de 2 a 6 anos, mesmo que haja o dolo. O que é o dolo? A intenção. E na verdade, no crime de infanticídio, sempre vai ser com a intenção, tá? Porque a mulher está no estado puerperal, é um estado fisiológico da mulher, próprio da mulher, por isso que é cometido sempre pela mulher também, tá? Pela própria mãe. O pai, por exemplo, ele não tem, de forma alguma, ou ele não passa pelo estado puerperal, tá? Então vamos lá. O que vinha a ser esse estado puerperal? Como a doutrina traz e a literatura médica também, tanto a médica como a psicologia traz, o estado puerperal é o período que vai do deslocamento e expulsão da placenta e a volta do organismo materno às condições anteriores à gravidez. O que acontece aqui? Toda mulher, sem exceção, ela passa pelo estado puerperal, porém, umas é instantâneo e já volta à normalidade, outras levam um pouquinho de tempo para sair do estado puerperal, e outras se prolongam um pouquinho mais o estado puerperal, tá? Tem uma diferença grande entre uma e outra, ninguém é igual a ninguém, tá? Mas todas as mulheres passam pelo estado puerperal, todas, sem exceção.
Ah, professor, eu sou mãe e nunca senti isso. Sim, porque foi imediato. Entrou no estado puerperal e já saiu. Olha, em alguns casos, esse estado puerperal ele se perdura. Para o direito. Tá? Então vou tirar agora a literatura médica, literatura da psicologia, da psiquiatria, vou tirar todas essas literaturas que explicam o estado puerperal e vou entender agora o que significa para o direito. Para o direito, ou seja, a natureza jurídica do estado puerperal no ordenamento jurídico, é o decurso de tempo que vai do desprendimento da placenta até o status quo. Status quo é o que é ante ao processo de gestação. Puerpério, do latim, vem de puer, criança, e parere, parir. Tá? São situações, são origens ou brocárdios latinos que o direito absorveu. Então, para o direito, em síntese, é o mesmo que está, é o mesmo entendimento, né, ou um entendimento similar que a psicologia, que a medicina tem. Então, o decurso de tempo entre o desprendimento da placenta até o status quo, ou até o retorno ao status, né, ou a normalidade antes do processo de gestação, ou quando o corpo da mulher volta à sua normalidade. Quando eu digo normalidade, em relação às questões hormonais, questões psicológicas, entendeu? É nesse sentido. Então, essa normalidade, então ela vai ter uma diminuição de hormônios, porque na gestação ela teve um acréscimo hormonal e isso colaborou para que naquele momento ela estivesse, na verdade, em estágio puerperal. Então, para o direito, e por que eu falei para o direito? Esse entendimento para o direito leva a crer que a mulher cometeu crime porque ela estava debilitada psicologicamente e fisiologicamente. Por isso ela cometeu o crime. Por isso que a pena de detenção, não é de reclusão, de 2 a 6 anos. Somente por esse motivo. Porque entende-se que é um estado de vulnerabilidade da mulher e a mulher estando em um estado de vulnerabilidade deve ser apenada sim, porque ela cometeu o crime, ela tirou a vida de alguém, porém que a pena seja menor do que aquela que ela comete ou que qualquer sujeito possa cometer em relação ao homicídio, tá bom? Vamos lá. O sujeito ativo do crime, como eu antecipei para vocês, sempre será a mãe, tá? Não consigo desassociar o infanticídio, senão da mãe. Vou dar até um exemplo. Vamos supor, tá, um exemplo, uma hipótese. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Não, ainda não tenho aqui. Mas vamos dar um exemplo que eu gosto de colocar algumas perguntas, né, justamente para forçar vocês a trabalharem sobre o assunto. Mas eu vou dar esse exemplo mesmo, se tiver pergunta, depois vocês leem e façam a pergunta, é interessante. Respondam. Bom, a mulher está grávida, teve uma gestação tranquila, que pode acontecer, ter uma gestação tranquila e depois desenvolver ou prolongar o estado puerperal. Teve essa gestação tranquila, porém a criança nasceu, o estado puerperal ele predominou, um exemplo, e com essa predominância ela comete o crime. Ela responde por homicídio, perdão, olha eu falando errado. Ela responde pelo infanticídio. Ela cometeu, o sujeito ativo é ela está, eu comprovei o estado puerperal dela, cometeu infanticídio. Bom, pensando assim, ela não tem a intenção, porém não tem a coragem de fazer ou de cometer o crime, ela entrega para o marido, para o namorado, para o noivo, para quem quer que seja, ou até mesmo para uma mulher, para a amiga,
não importa. Entregou a criança e falou para a criança, e falou: pega essa criança e mata para mim. Eu não tenho coragem, mas eu não suporto a criança. Eu sinto algo dentro de mim que me dá uma aversão à criança, eu não quero mais essa criança. Entregam a criança para uma terceira pessoa, que pode ser mulher, pode ser homem, não importa quem seja, e essa pessoa vai lá e comete o crime, mata a criança. São duas situações. Primeiro, a mãe, em estado puerperal, pediu para que uma terceira pessoa, sendo homem ou mulher, namorado, avó, tio, tia, não importa quem, cometeu um crime. Cometeu o crime e foi lá matar a criança. Essa pessoa vai lá e mata. A perguntinha: ela responde por alguma coisa, a mãe? Vamos pensar um pouquinho? Está em estado puerperal, ela pediu para que matasse o próprio filho. Pediu para alguém matar o próprio filho dela. Responde por alguma coisa? Não. Ela não responde por nada. Ela simplesmente esboçou a vontade de matar a criança, porém entregou para que outra pessoa o fizesse. Olha, e a pessoa que pegou a criança e matou? Responde por infanticídio? Não. Responde por homicídio. Aí, seja homem, seja mulher, não importa quem foi, saiu do âmbito da maternidade, não é mais a mãe. Não tem como associar o infanticídio a uma terceira pessoa senão a mãe. Então, por isso que eu falo que é um crime próprio, só vai ser cometido pela mãe da criança. Entregou para o pai matar, o pai matou, o pai responde por homicídio, a mãe não responde por nada. Por nada. Ela simplesmente entregou o filho. Simplesmente entregou o filho. O infanticídio, ela não vai responder. Professor, ela tinha vontade de matar a criança, mas ela não fez. Quem fez? O pai. Tonto do pai, ou de quem? Do terceiro, da terceira pessoa que não fez. Se o fez, cometeu o crime. Tá? Então, é muito interessante isso e tem que analisar o caso a caso. Tá? Não posso, de uma forma genérica, tentar entender. Não, tem que analisar o caso ao caso. Por quê? O que deve predominar aqui? Nesse crime propriamente dito, o estado puerperal e ter sido praticado pela própria mãe. Vamos lá, agora uma questão mais fisiológica. Temos algumas fases do estado puerperal, e isso o jurista ele tem que observar também. E como vai ser observado? Através de um laudo psicossocial não, psicológico ou psiquiátrico, tá? Psicossocial não precisa. Em alguns casos pode sim ser para analisar a situação como um todo e servir como um complemento, mas em síntese seria um laudo psicológico e um psiquiátrico. Imediato, do momento do parto até o 10º dia, tá? Esse é o estado puerperal imediato. Lembra que eu falei daquele simultâneo que eu falei anterior? Nasceu, já saiu do estado puerperal. E por isso eu trato que é do momento do parto até o 10º dia. Se for no primeiro e segundo, se for no segundo, no terceiro, no quarto, no primeiro minuto, não importa. O que importa, isso a literatura médica nos traz, é que ele é imediato quando acontece do momento do parto até o 10º dia. Estando nesse período e comprovando nesse período que está em estado puerperal, sim, houve a prática do crime pela mãe, vamos enfatizar isso daí, vai ser considerado um infanticídio. O tardio, entre o 11º dia até o 40º, tá? Então, entre o 11º e o 40º dia é o que nós tratamos, né, como estado puerperal tardio. Olha, 40 dias depois a mulher pode sofrer ainda e pode sim cometer o crime. Professor, mas lá no artigo está lá logo após. Esse logo após se estende às fases do estado puerperal. Pode ser no primeiro momento, pode ser no segundo momento, que é o tardio, no
nono dia, no 39º dia, tá? Vai estar no estado puerperal. Ou o remoto, que é do 41º dia, até que o organismo feminino normalize sua função reprodutiva. Fato que difere de mulher para mulher, tá? Então aqui, ó, fato que difere de mulher para mulher. Pode acontecer com 3 meses? Pode. 4 meses de posterior? Pode. Difere de mulher para mulher. O que é interessante eu assimilar? Até que o organismo feminino normalize sua função reprodutiva. Quando o organismo da mulher ele voltou à normalidade, aí sim, sair do estado puerperal. Então a mulher não está mais no estado puerperal. Tá ok? Tranquilo até aqui? Espero que sim. Tá? Dando continuidade. Inimputabilidade. Nome comprido e bonito e ótimo para cair em concurso, tá? Inimputabilidade. Vamos lá. Artigo 26. É isento de pena o agente que por doença mental, veja, são números que nós tratamos como números clausos, números fechados. Clausos por quê? Lembra de enclausurado? A pessoa que está enclausurada está fechada, então são números clausos. Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso aqui, inclusive, eu posso até voltar para uma instigação ao suicídio, tá? Onde existe aumento de pena por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O retardado que se diz aqui é aquele que demora para chegar ao desenvolvimento pleno. Ele é um pouco mais lento. Não que ele não possa chegar, ele pode chegar, tá? Mas mais voltado ao desenvolvimento pleno da questão, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu determino que o indivíduo ele é inteiramente incapaz, ou seja, ele não tem capacidade plena ou ele não sabe o que está fazendo, dar-se-á o nome de inimputabilidade. O parágrafo único a que se refere esse artigo trata que a pena pode ser reduzida. Veja, se por um lado é isento de pena aquele que não sabe o que está fazendo, seja por doença mental, seja por alguma coisa que possa ter levado a ou a esse desenvolvimento mental incompleto, e isso pode ser adquirido inclusive com a maturidade. A pessoa que tem um desenvolvimento mental completo, de repente ela se torna incapacitada civilmente justamente pelo fato de desenvolver um Alzheimer, porque um Alzheimer geralmente é uma doença própria aplicada às pessoas idosas da terceira idade. Não necessariamente a terceira idade possa desenvolver. Às vezes uma pessoa que não atingiu a terceira idade pode ter esse desenvolvimento também, mas é sempre mais voltada para a terceira idade. Pode também desenvolver ou ter diminuído, na verdade, a capacidade intelectual ou cognitiva. O parágrafo único imputa à pessoa que teve a capacidade reduzida, por exemplo, a diminuição ou a redução da pena. Em algumas situações, a pena pode ser reduzida de 2 a... Perdão, de novo eu me equivocando. Pode ser reduzida de 1 a 2 anos, 1 a 2 terços, retificando aqui, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O porquê que eu coloquei a questão da inimputabilidade, que nós vamos confrontar lá com o infanticídio. Se por um lado existe uma redução
uma redução de 1 a 2/3 quando a pessoa ou o sujeito ativo do crime está perturbado, teve uma perturbação de saúde mental, teve um desenvolvimento incompleto, ou sabia até que era errado, mas mesmo assim cometeu, não tinha um total discernimento do que é certo e errado, sabe que é certo e errado, mas na sua totalidade, no seu entendimento geral, entendeu como que aquilo não fosse ilícito, um exemplo, aí pode se aplicar assim as questões de redução de pena. Por que eu falei do crime de infanticídio? O crime de infanticídio já está dizendo que a mãe, no caso ali, ela já tem um distúrbio mental, que é o estado puerperal, que culmina com um distúrbio mental. Tá? Então não consigo aplicar a isenção de imputabilidade ou a inimputabilidade aqui, e tampouco a redução nos casos de infanticídio, porque já está previsto isso no próprio corpo legislativo, no próprio corpo da lei. Tá? E inteiramente capaz, aquele que é inimputável, e não é inteiramente capaz, que é o semi-imputável. Nós falamos no direito civil que é totalmente capaz, o maior de 18 anos, relativamente capaz, o menor dos 16 aos 18 anos, e totalmente incapaz, o menor de 16 anos. Tá? O menor de 16 ele vai ser representado pelos pais ou responsável. Dos 16 aos 18 ele vai ser assistido, ou seja, ele não é mais representado, mas uma pessoa responsável por ele, seja o pai ou a mãe ou ambos, ou um responsável legal, vai assistir as condutas, ou assistir mesmo, vai acompanhar as condutas, tá? Para vocês entenderem, ela vai ter a vontade, ela vai ter consigo o exercício da vontade, ela vai externar a vontade dela, porém sempre assistida por alguém. E o maior de 18 anos, por óbvio, por ser totalmente capaz, vai responder pelos próprios atos, vai ser responsável pelos próprios atos, tanto civilmente como penalmente. O que eu tenho que ressalvar aqui, e está dentro desse tópico do artigo 26, quando existe a questão de doença mental, ou retardo mental, ou retardo cognitivo, aí sim, eu aplico ou a inimputabilidade, ou eu aplico a redução de pena, porque ele é imputável, porém em alguns aspectos ele se torna inimputável, então por isso que é semi-imputável, tá bom? O artigo 386, agora aqui eu voltei para o Código de Processo Penal. Permaneço nos crimes contra a vida, não saí desse capítulo, porém, como eu falei na primeira aula, do sistema jurídico brasileiro como um todo, que eu tenho que analisar a ordem jurídica do Brasil como sistema, tá? Então eu vou lá no Código de Processo Penal agora, que vai me dar a forma, ou vai me dizer como que deve ser julgado, ou dizer ao juiz como que o juiz deve julgar. O juiz absolverá, ou seja, vai tirar, não vai imputar, lembra da inimputabilidade? Não vai imputar ao réu a responsabilidade, tá? Na forma que está prevista na lei, os incisos da lei. O que eu digo aqui, novamente, são números clausos, eu não posso estender, não. Está previsto no artigo 386, eu vou aplicar. Não está previsto, não tem como absolver se estiver previsto, tá? Então vamos lá. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, o motivo, mencionando a causa. Então vai absolver o réu desde que mencione a causa na parte dispositiva, na sentença, dispositiva sentença, desde que reconheça, primeiro, está provada a inexistência do fato. Provou que o fato não existiu? Um exemplo. Eu dou um exemplo até que do cotidiano. O goleiro Bruno, ex-goleiro do Flamengo, que matou a Elisa Samúdio,
foi responsabilizado pela morte de Elisa Samúdio, respondendo por homicídio. Ele está sendo, e foi condenado, na verdade, está em fase de execução de pena. Vamos supor que durante o julgamento dele, lá, quando ele está sendo ouvido, em que a testemunha está sendo ouvida, em que o tribunal do júri vai ouvi-los e vai decidir se ele é culpado ou se ele é inocente, se ele é absolvido ou não, a Elisa Samúdio aparece lá no tribunal do júri. É uma hipótese. Tá lá, de repente ela aparece na porta lá. Eu vim assistir o júri é público, quero assistir. Pode acontecer isso. Nesse caso, é claro, o corpo de sentença, né, o conselho de sentença, ele vai entender que é caso de absolvição, que não é caso de imputar ao réu o crime de homicídio, até porque ele está vivo. E o juiz, nesse caso, com base no artigo 386, ele vai mencionar na sentença que a pessoa estava viva e, por isso, não houve o fato, não houve homicídio, não existiu o fato. Ok? Segundo, não haver prova da existência do fato. E aí volto a questões do Bruno. Não haver prova da existência do fato. Ninguém achou o corpo dela para falar, foi ela ou foi ele. Ninguém achou o corpo dela. Mas houve prova da existência do fato através de oitivas indiretas, através de outras provas que foram produzidas no processo. Então ali sim houve um fato provado, não em razão da presença do corpo, mas em razão de outros fatos que colaboraram para que o conselho de sentença entendesse que realmente é culpado pelo crime de homicídio. Bom, aquilo que eu falei para vocês sobre o princípio da anterioridade penal, não constituir o fato infração penal, ou seja, vamos lá, de novo, relembrar, era crime, deixou de ser crime. Ah, mas isso já está sendo processado. Se deixou de ser crime e está sendo processado, tranquilo, benefício da anterioridade em relação ao réu, se é benéfico, vai ser aplicado de imediato. Então, deixou de constituir infração penal, ou não é infração penal, o juiz tem por obrigação absolver. O quarto, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, foi indiciado, foi investigado e durante a instrução processual, instrução criminal, descobriu-se que o réu não participou. Poderia ser a pessoa errada na hora errada, um exemplo. Tá? E aí ele não concorreu para que cometesse aquela infração penal. Aí também vai ser um caso de absolvição no artigo 386. E não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, também a mesma coisa. Tá? Não é equivalente ao inciso segundo, mas não tem prova. Ele pode até ter cometido o crime, essa é a diferença. Pode até ter cometido, porém não tem prova que foi ele. Aí o juiz, por obrigação legal, ele vai mencionar esse fato, mencionar a causa na parte, o motivo, na sentença, e ali ele vai absolver. Então, são as situações. Ou existirem circunstâncias que excluem o crime ou isentem o réu de pena. Aí eu elenquei alguns aqui, que o próprio código traz, que seria as excludentes do licitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, dentre outros, tá? Eu elenquei aqui. E a questão de inimputabilidade, que eu tratei lá atrás, que se for inimputável, então eu devo excluir a pessoa, porque a pessoa realmente não sabia o que estava fazendo, então não posso imputar a pessoa, a questão da inimputabilidade, não posso imputar a pessoa o crime ocorrido. Olha o conflito entre Código Penal e Código de Processo Penal. Vamos lá. Vamos analisar sempre de uma forma didática, tá? Precisa analisar.
Lembra que cada caso é um caso, caso a caso eu tenho que observar as peculiaridades do caso? Então vamos lá. Em primeiro momento, o legislador tipificou o crime sob influência de uma perturbação psíquica. Estou falando sobre infanticídio ainda, tá? Não saí do tópico. Eu peguei lá as causas de absolvição, as causas de redução do artigo 26 de inimputabilidade e o infanticídio. Em primeira análise, em primeiro momento, na verdade, o legislador ele tipificou o crime sob influência de uma perturbação psíquica. Numa segunda análise, em outro momento, afasta a culpabilidade pela inimputabilidade, isentando o réu de pena ou reduzindo a pena, que é a questão do artigo 26 do Código Penal, certo? Aí eu já coloquei esse caractere de dúvida aí, porque eu tenho certeza que vocês estão com dúvidas. Mas, pessoal, é normal ter dúvidas. É normal. O anormal seria não existir dúvidas, tá? Aí seria anormal. Então, se está com dúvidas, tá tudo ok por enquanto. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Conclusão. Vamos lá. Vou deixar para vocês copiarem um pouco, uns segundinhos aí para vocês copiarem, derem print, ou dar print na tela, né? Então vamos lá. Voltei. Concluindo. A análise deve ser feita caso a caso, como falei para vocês, através de perícias, que é importante e é isso que é voltado ao curso de vocês, a perícia, laudos médicos, que aponte o grau de consciência e discernimento no momento do cometimento do crime. Isso é importante, isso que deve ser observado quando eu vou tratar sobre inimputabilidade ou sobre redução de pena, independente do estado corporal. No estado corporal, crime próprio vai ser cometido pela mãe, estando em estado corporal. Vamos lá, agora eu vou ficar mais visível para vocês para poder discutir isso daí. Quando eu digo grau de consciência, é isso que eu quero aplicar. É isso que eu tenho que observar. Se eu vou reduzir a pena, se eu vou isentar a pena. O quão consciente está o indivíduo a ponto de eu isentar a pena ou a ponto de apenas reduzir a pena. De novo, infanticídio, estado corporal. O crime por si só já diz que a pessoa, a mãe no caso, já está com a sua consciência reduzida. Tá? Então não tem que discutir aí, tá bom? Não vou discutir se é caso de redução, se é caso de inimputabilidade. Não, já está. Claro, se tiver outros fatores associados e por isso demanda uma perícia, aí eu vou me albergar nessa situação. Mas por enquanto não. Tá? Eu vou ter que aferir se existe uma consciência plena, se existe uma consciência relativa ou se não existe uma consciência. É totalmente capaz, incapaz ou relativamente capaz. Tá? Como? Sempre. E vocês vão aprender em medicina legal isso daí. Sempre. Quem vai trazer esse ponto, quem vai trazer isso ao debate, quem vai trazer isso ao processo é o perito criminal, aquele responsável por trazer no processo informações que vão elucidar ou colaborar no julgamento do magistrado, sempre. Pessoal, pedir licença para vocês uma aguinha, porque estou ficando rouco de novo. Mas vamos lá, não vamos parar não. Como eu falei para vocês anteriormente, se for inteiramente incapaz, é totalmente inimputável, assim, isento de pena. Incapaz, não tem conhecimento algum do certo e do errado, não sabe apontar aquilo que é certo e tampouco aquilo que é errado.
não era inteiramente capaz, semi-imputável, teve uma redução de pena. Vamos lá. Sabe que é errado em algumas situações, tem aqueles momentos de lucidez, tem aqueles momentos de insanidade, entendeu? Então aí mais ou menos sei o que está acontecendo, tenho até consciência de que está errado, mas aconteceu. E se eu conseguir comprovar através de laudos, principalmente, que aquela pessoa é semi-imputável, aí eu consigo reduzir a pena. Não consegui, o laudo foi favorável à cognição, ou seja, desfavorável ao réu, mas favorável à cognição, ou seja, o juiz ele entendeu que a pessoa tinha plena consciência do que está fazendo, então não é caso de redução de pena e tampouco, tá, menos ainda a questão de inimputabilidade. E totalmente capaz, quando sabe o que está fazendo. No caso do infanticídio, a mãe, ela está totalmente capaz. Ela está totalmente capaz, ela está sim em uma situação de psicológica, onde a psicologia dela ou o estado psíquico está abalado, isso é um fato, em que a fisiologia humana colabora com a situação, porque é uma descarga hormonal muito grande que não voltou à normalidade e pode sim cometer, por isso que é reduzido a pena. Então já é reduzido pela própria lei, tá? No caso de infanticídio. Então em momento algum eu vou, claro, se eu comprovar que a mãe é totalmente incapaz, aí sim vai ser isento, mas é muito difícil, tá? Muito difícil. Eu falo que não é impossível, não é impossível. Impossível não vai acontecer, não é impossível, mas é pouco provável. O provável é aquilo que eu tenho que provar que aconteceu, bem assim. Bom, aí que está a provinha, sempre as questõezinhas que eu trago para vocês e eu gosto de trabalhar junto com vocês essas questões, tá? Eu acho interessante e eu sempre extraio do concurso público. Deixa eu tirar minha cara daqui de novo. Vamos lá. O que eu tenho que observar nessas questões de concurso? Primeiro ponto, o que está pedindo? Isso é de suma e prudência, é de suma importância. Eu tenho que analisar isso, tenho que entender o que a pergunta quer. Nesse caso, por exemplo, marque a alternativa incorreta. Eu quero saber, ou o examinador está perguntando qual alternativa é incorreta. Diante de tudo que eu passei para vocês, vamos analisar o caso. Em relação ao crime de infanticídio, tratei infanticídio agora. A lei brasileira não adotou o critério psicológico, não adotou, mas sim o critério fisiopsicológico, levando em conta o desequilíbrio oriundo do processo de parto. Está correto. Não é só o critério psicológico. Lembra que eu falei que tanto fisiologicamente como psicologicamente a pessoa está abalada? Ou seja, os dois estão interagindo, tanto o aspecto fisiológico como o aspecto psicológico estão juntos. Então, sim, o ordenamento jurídico nosso, em relação ao infanticídio, adotou o critério fisiopsicológico. As alterações fisiológicas da mulher vai acarretar ou vai levá-la a ter um distúrbio psicológico que ela leva ao cometimento do infanticídio. Então tá certo. Bom, a incidência da qualificadora do feminicídio, prevista no artigo 121, parágrafo 2º, já estudamos feminicídio, inciso 6º ou 6 do Código Penal, reclama situação de violência praticada por homem ou por mulher contra a mulher em situação de vulnerabilidade no contexto caracterizado por relação de poder e submissão. Pode-se ainda afirmar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que seria o Tribunal
entendendo, trazendo uma interpretação ao Código Penal, a qualificadora em análise de natureza subjetiva. Eu vou pular essa questão, deixar vocês pensarem um pouquinho, até porque eu tratei desse assunto com vocês, tá? Então pense um pouquinho, não vou dizer se está certo, se está errado por enquanto, tá? E vamos para frente. O perdão judicial, eu ainda não trabalhei com vocês, na verdade eu trabalhei, artigo 107. Constitui causa extintiva de punibilidade que afasta os efeitos da sentença condenatória e, diferentemente do perdão do ofendido, não precisa ser aceito para gerar efeitos. Lembra que eu falei sobre o perdão judicial? Nos crimes culposos em que há previsão de perdão judicial pode ser aplicado, independente de a pessoa aceitar ou não o perdão judicial, porque o dano causado, no caso o pai que matou o filho por culpa, na modalidade por negligência, por imprudência ou imperícia que seja, a perda do filho é superior a qualquer pena que possa ser imposta a ele, então quer dizer, já está sendo apenado pela perda do filho. Então, nesse caso aí, o perdão judicial não necessita necessariamente de que seja aceito. O juiz pode aplicar no dispositivo, que seja na sentença, o perdão judicial sem que a parte ofendida aceite, tá ok? E no que concerne ao crime de homicídio, é possível a coexistência das circunstâncias privilegiadoras e as qualificadoras de natureza objetiva. Vou parar aqui também. Eu vou explicar agora porque tem a palavra objetivo. E por isso que eu vou trabalhar essa objetividade e no final da letra B, eu estou até passando o cursor aqui, natureza subjetiva. Bom, voltando para a letra B. Não, vamos para D. Depois a gente vai para a letra B. A objetividade é aquilo que a lei traz. A subjetividade é aquilo que me faculta. A lei me traz como possibilidade de poder ou não exercer. Essa é a subjetividade. Vamos supor, vou fazer uma transmutação agora para o direito civil. Estou dirigindo meu carro, alguém cortou minha frente, bati o carro, tive danos materiais com o carro. O direito material, ou a objetividade do ressarcimento está ali. Eu tenho direito a ser ressarcido porque a pessoa estava errada. A subjetividade é a faculdade de eu exercer ou não o meu direito. Isso é subjetividade. Eu posso ou não entrar com uma ação indenizatória e, ao fim, ser indenizado pela consequência praticada ou pela imprudência praticada pelo outro motorista que cortou a minha frente. Isso é um exemplo. No caso do crime, a subjetividade que eu vou analisar aqui é a questão do dolo e a questão da culpa. O dolo ele pode ser eventual ou pode ser o dolo propriamente dito. O dolo eventual, quando eu assumo a culpa, e o dolo próprio, quando eu realmente tive a intenção do cometimento. No caso aqui da letra B, a incidência da qualificadora do feminicídio, ou só vai incidir a qualificadora prevista, aí eu coloquei o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, quando a situação de violência doméstica praticada por homem ou por mulher, lembre, igualdade de gêneros, em situação de vulnerabilidade num contexto caracterizado por relação de poder e submissão, ou seja, relação de poder e submissão são critérios objetivos, tem que estar enfatizado o poder e a submissão, tem que estar enfatizado o critério subjetivo contra a mulher em situação de vulnerabilidade, então seja, só quesitos subjetivos. A qualificadora e análise é de natureza subjetiva? Não, é totalmente subjetiva. Eu não posso aplicar ou não, está presente, está ali.
eu tenho que aplicar, então, de natureza objetiva. Objetivo, está materializado. A subjetividade ainda não está materializado. A subjetividade, ela vaga, vamos dizer assim, no espaço. Tá? O ar, embora que eu respiro, embora que subjetivo, né? Embora que objetivo, porque eu sei que o ar existe, eu não consigo vê-lo. E essa ausência de vê-lo, de tocar, ou faz subjetivo. Ele vai se tornar objetivo quando eu respiro. Sinto o ar entrar no meu pulmão. Aqui é a mesma coisa. A objetividade ela vai ser latente. A subjetividade ela vai estar vagando por aí. Não no caso de qualificadora, em hipótese alguma. A qualificadora tem que ser objetiva. Se for subjetivo, eu não posso usar por analogia. Ele tentou, ele pensou nisso. Então, no caso aqui, o correto, a alternativa correta vai ser a B. A alternativa correta vai ser a B. Correta porque eu acertei a letra B. Mas o que está pedindo, e eu sempre bato na mesma tecla, o que a pergunta está fazendo? Marque a alternativa incorreta. Então, por estar errada a alternativa B, ela é incorreta. A D, no que concerne o crime de homicídio, naquilo que cabe ao crime de homicídio, é possível a coexistência das circunstâncias privilegiadoras como das qualificadoras de natureza objetiva. O nome já fala ali, qualificadora objetiva. Se ali eu estou falando de qualificadora de natureza subjetiva, não existe qualificadora objetiva, juntamente com as circunstâncias de privilégio do crime. Tá? Então pode ser, seriam os atenuantes e alguns agravantes, tá? A qualificadora e as questões privilegiadoras. Beleza? Vamos lá. Natureza subjetiva, deixei bem elencado ali. Deixa eu voltar o slide para vocês, para deixar bem gravado a questão da subjetividade na qualificadora não existe. Isso que eu quero deixar gravado. Subjetividade em questões de qualificadora não existe. As qualificadoras serão sempre objetivas. Isso não vai mudar. Vamos lá. Agora o crime de aborto. Lembra no começo da aula que eu falei que o crime de aborto não posso confundir com infanticídio, porque lá é durante o parto. O aborto, a criança não nasceu ainda, o feto não nasceu, o nascituro não nasceu. Veja, são palavras, são frases que eu estou dizendo para vocês gravarem. Feto, nascituro, tá bom? São situações que podem ser pedidas no concurso. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Sujeito ativo, a gestante. Só quem pratica o aborto? Em si próprio. Vamos deixar assim, bem claro. Aborto em si próprio. É a mulher, é a gestante. Até onde eu sei, homem não engravida. Então o homem não consegue praticar aborto em si próprio. Pode praticar aborto? Pode, em uma outra situação. Em si próprio, não. Tá? Então, um aborto em si próprio só é cometido pela mulher, pela gestante. Tá? Se uma pessoa age com ela está em concurso, está junto, quando ela consentiu e a pessoa foi lá e fez. Sujeito passivo sempre, a vítima do aborto, no caso, é nascituro, direito de nascer com vida. O que é interessante eu dizer aqui? Assim como o homicídio doloso, aquele crime praticado contra a vida de forma dolosa, em que o agente tem a intenção de matar, a instigação ao suicídio, o infanticídio e o aborto, por estarem capitulados nos crimes contra a vida. Professor, mas não nasceu ainda. Não nasceu, mas tem o direito de nascer com vida. E por estar capitulado nos crimes contra a vida, sempre vai ser objeto de conselho de sentença, tribunal do júri, onde 7 jurados vão julgar se é culpado ou se é inocente,
E quem vai aplicar a pena sempre vai ser o Estado, na figura do juiz. Feto não tem vida, foi isso que eu coloquei para vocês agora. Para o direito. Sempre que eu falo isso, pessoal, é em relação ao que o direito, forma que o direito entende. Para o direito, que vem a ser isso. Nativivo, feto que ao nascer permanece com vida após o parto. Nasceu com vida, é nativo, vivo. Por isso que durante o parto, se nasceu, é infanticídio, não é aborto. Quando que eu começo a ter vida? A partir do momento que minha mãe deu a luz para mim. Correto? Quando que ela dá a luz para mim? No parto. Então, durante o parto, é infanticídio. Antes do parto, é aborto. Natimorto, não viveu após o parto. Teve o parto, mas não viveu. Confundiu, tenho certeza, porque eu acabei de falar isso para vocês. Ah, nasceu do parto, nasceu vivo, beleza. Aqui vem o direito e fala assim, não viveu após o parto. Na verdade, nunca viveu. É isso que o direito quis dizer. Teve o parto, a situação do parto, mas nunca viveu. E como que eu sei disso, que nunca viveu? Como eu vou saber se é um nascido vivo ou se é um nascido morto? Ou se é um nativivo ou se é um natimorto? Como? O método para identificar isso, se é nativivo ou natimorto, chama-se docimásia hidrostática de Galeno. Isso é um dos nomes colocado, ou pode ser chamado também, não coloquei aqui, docimásia hidrostática pulmonar de Galeno. Então pode ser docimásia hidrostática pulmonar de Galeno ou somente docimásia hidrostática de Galeno. É uma técnica que consiste na verificação se há ou não ar nos pulmões. É muito relevante em âmbito jurídico, pois contribui para determinar o momento da morte. Olha que interessante. Como que eu sei se nasceu vivo? Como eu sei se nasceu morto? Para o direito. Se respirou. Teve o parto, a criança puxou o ar, respirou, morreu logo em seguida, nativivo. Teve o parto, a criança não respirou, natimorto. Não nasceu vivo. É interessantíssimo isso. E gera efeitos jurídicos imensos, tanto na esfera penal como na esfera civil. Interessante. É um fato que, ao primeiro momento, posso dizer, nossa, o que interessa se nasceu vivo, se nasceu... Nossa, os efeitos jurídicos são imensos no decorrer do processo. Imensos, imensos. E como que é feito isso daí? Simplesmente, o médico legista, ele tira o pulmãozinho do bebê, coloca num recipiente com água. Se o pulmão boiar, entrou ar no pulmão. Então, nasceu vivo. O pulmãozinho afundou, nasceu morto. Porque não entrou ar no pulmão. Levando em consideração a densidade do fluido ar com a densidade do fluido água, a tendência para o pulmão cheio de ar é boiar. Bem assim. Agora eu vou dar um exemplo para vocês em âmbito civil. Civil, não é criminal. Para vocês verem e conseguirem observar o quão importante saber se é um nativivo ou se é um natimorto. Vamos lá. Vou tirar minha cara daqui de novo, deixar enfatizado a tela. E vamos lá. Um homem vem a falecer. E a sua herança tem que ser dividida ou distribuída a seus sucessores. Ponto. Sua amante está grávida. Olha a situação. Um homem vem a falecer e sua herança tem que ser dividida ou distribuída a seus sucessores. Sua amante está grávida. Vamos lá.
feto tem direito à herança? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vamos pensando aí, pessoal. Prometo que na próxima vai ser uma live, tá ok? Prometo. O feto tem direito à herança? Sim. Não. Um homem vem falecer e a sua herança tem que ser dividida entre seus sucessores. Sua amante está grávida. O feto tem? Amante, eu presumo que ele é casado, tá? Se eu estou falando amante, presume-se. Se nascer vivo, sim. Olha o efeito jurídico. Olha o efeito jurídico dessa situação. Olha o efeito jurídico. Ah, fiz a docimase hidrostática pulmonar de Galeno ou fiz a docimase hidrostática de Galeno, tanto faz, e comprovou que ele não nasceu. Nasceu, mas nasceu morto, natimorto. Aí ele não tem direito. Se nasceu vivo, sim. Olha a consequência jurídica. O filho da amante, marido da outra mulher, vai se tornar, na verdade, um sucessor dele. Olha que interessante. Outra perguntinha. E se o feto nasce morto, a amante tem direito à herança? Tá piorando, né? Bom, vamos responder. Não. Se o feto nasceu morto, a amante não vai ter direito. Por quê? Se ele nasceu morto, ele não é o titular de um direito sucessório. Não recai sobre ele, nós falamos do direito, o princípio da Sarrazin, que vem do ordenamento jurídico francês. Não recai sobre ele. Então quer dizer, ninguém vai sucedê-lo, ninguém vai suceder ele. Olha que interessante. Se nasceu morto, vamos lá. Outra perguntinha. E se o bebê nascer vivo e morrer em seguida? Nasceu, respirou, morreu. A amante tem direito à herança? Olha o conflito da família aqui, ó, direito civil, direito sucessório. Olha a importância de saber se nasceu vivo ou morto em âmbito civil. Isso fora os outros defeitos, tá? A amante tem direito? Sim. A amante tem direito. Por quê? Ele nasceu vivo, ele respirou, já recaiu sobre ele o direito de sucessão. E já está sucedendo o pai. O pai tem outra família e a amante teve o filho dele, do pai, então já recaiu sobre a criança o direito de sucessão por fato de ter nascido vivo. Aí, levando em consideração assim, o basicão do direito de sucessão, que é descendente e ascendente, a criança não tem descendente. Não. Acabou de nascer e morrer, não teve, como que? Não cresceu, não viveu, não casou, não teve filho, então não tem descendente. Mas tem um ascendente. Quem? O pai está morto. Quem que é o ascendente dele? A mãe, que é a amante. Então, a mãe vai dividir a herança com os demais sucessores da outra família. A família, vamos dizer assim, né? A família principal, depois tem a família secundária, que é a amante. A amante, nesse caso, quando o bebê nasce vivo, em seguida morre, por isso eu tenho que saber se nasceu vivo ou se nasceu morto. Se nasceu morto já não tem direito, se nasceu vivo recai o direito, nasceu vivo e morreu, necessariamente a mãe sim vai ter direito à sucessão. Interessante, né? Olha como uma situação jurídica que nós, a primeiro modo, vemos que, nossa, por que eu tenho que saber se nasceu vivo ou se nasceu morto? É de uma relevância imensa. Não tem outra palavra, senão uma relevância. Como efeito jurídico, ele diretamente invade o meio da pessoa, aquela situação que a pessoa está vivendo. É impressionante, tá? Então, fica a dica. Tô brincando. Fica a dica, tá? Os que forem arrumar alguma amante aí, tomem cuidado, pode acontecer de vocês irem embora e alguém ficar bravo depois, tá? Brincadeira pessoal, é só para dar uma descontração, tá? Não estou imputando isso a ninguém, mas é uma situação que
pode ser levada como cotidiana, pode acontecer. Não é algo raro de acontecer, tá? Mas brincadeiras à parte, tá ok? Só estou brincando com vocês aí. Vamos lá, vamos dar sequência. Aborto provocado por terceiro. Provocar aborto sem consentimento da gestante. No primeiro caso, nós temos o consentimento da gestante e o auxílio, caso ela não... Na verdade, pode... Perdão, vamos lá de novo. Eu estou antecipando. No primeiro caso que eu apresentei para vocês, ela pratica o aborto contra si, no caso aí tem que ser a gestante necessariamente, foi até o momento não conheci nenhum homem que está grávido, então tem que ser a mãe, necessariamente a gestante. Faz contra si ou ela pede ajuda. Nesse outro caso aqui, a mãe não pede ajuda. Só que uma terceira pessoa pratica o aborto sem o consentimento dela. Eu não quero abortar. A mãe chega, eu não quero abortar, mas a outra pessoa vai lá e pratica o aborto. Nesse caso, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Vou enfatizar aqui de novo a questão do sujeito ativo. Qualquer pessoa. No caso, primeiro lá, contra si, somente a mãe, somente a gestante. No caso seguinte, que é esse caso aqui, que é o sem consentimento, que é uma outra terceira pessoa que vai praticar, qualquer pessoa. Voltando lá, consentiu para que outra fizesse. A outra pessoa vai responder como coautoria ou concurso. Na verdade, praticou junto com a pessoa, com o consentimento dela, o aborto. Ali pode ser qualquer pessoa. Contra si, somente a pessoa. Com consentimento, a pessoa que cometeu com consentimento vai responder pelo aborto. E, no caso aqui, somente a pessoa que cometeu. No caso, a mãe aqui é isenta de qualquer tipo de pena. Isenta realmente. E, novamente, a gestante, e no caso aqui, são duas vítimas, são dois sujeitos passivos. A mãe, na figura de gestante, e o feto, na figura do nascituro. Tá? Coloquei feto aqui, que são sinônimos, e vocês vão se deparar no curso de vocês, ou quando forem buscar algum concurso público aí, nascituro, feto, dentre outros, embrião, e assim sucessivamente. Vamos lá. O artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Provocar aborto com consentimento da gestante. Espera aí, Alessandro. O 124 com consentimento também. O 126 com consentimento também. Porém, o parágrafo único, na verdade o legislador ele viu isso quando ele fez o artigo. Alguma coisinha errada aí, estou fazendo a mesma coisa com outras palavras. Peguei a segunda parte do artigo 124 e dupliquei aqui, foi bem assim, tá? Vamos deixar mais claro então. Provocar o aborto com consentimento da gestante, pena de 1 a 4 anos, legal, reclusão. Parágrafo único, aplique-se a pena do artigo anterior, 125, tá? Que é o sem consentimento, ou seja, se você vai aplicar a pena de 125, fica de 3 a 10, se a gestante não é maior de 14 anos, ou seja, já é vulnerabilidade presumida. Então, com consentimento, a menor de 14 anos consente, eu quero abortar. Então, o indivíduo vai lá e pratica o aborto na criança menor de 14 anos. Identifica-se como se fosse sem consentimento. Lembra que eu falei da capacidade plena, menor de 16, capacidade total, incapacidade total, menor de 16. Então, nesse caso, vai ser reclusão de 3 a 10 anos, 125, porque é menor de 14. Ou, se é alienada mental ou débil mental. Aguinha, pessoal, a garganta está ficando seca. Minhas escuras, mas vamos lá. É alienada ou débil mental, ou seu consentimento é obtido mediante a fraude, grave ameaça ou violência. Bom, alienado ou débil mental, nós já sabemos, alguma síndrome, algum déficit cognitivo,
algum retardo no desenvolvimento nesse sentido. Então nós já sabemos. Se o consentimento é obtido mediante fraude ou grave ameaça ou violência. Fraude. Olha, eu sei que essa criança que vai vir, ela vai te dar muita dor de cabeça ou N motivos para fraudar o consentimento. Se você não abortar agora, se você não deixar abortar, provavelmente seu marido ou seu namorado ou seu noivo, ele vai te abandonar. Então estou colocando ela numa situação em que ela não tem para onde correr. Para onde correr. Que seria fraude. Ou é melhor, uma fraude assim, uma bem esdrúxula, mas que pode existir. É o seguinte, a nossa religião, ou a nossa crença, não vou falar nem religião, vou falar crença. Tá? Vou tirar a religião aqui. A nossa crença, ou o rapaz lá de baixo, que é meu amigo, falou que a sua concepção, a concepção do seu filho é de algo demoníaco. Então tem que tirar. Fraude. Ameaça, que eu falei para vocês, seu namorado, um noivo vai te abandonar. Ou o próprio namorado, noivo ou o marido fala, se você não tirar essa criança, eu vou te abandonar. Está ameaçando, uma grave ameaça de abandono ou violência. Tá? Seria de todos os aspectos, batendo, obrigando ela a consentir através de uma violência psicológica, violência física, entendeu? Aí presume-se que não há consentimento, tá? Ou seja, ela autorizou porque ela apanhou. Ó, você vai apanhar, aí, quer saber de uma coisa? Cansei de apanhar. Pode fazer. Quita, né? Porque é isso que trata o artigo 126, aborto com consentimento da gestante. Então, se for nessas situações em que menor de 14, alienado ou débil mental, o consentimento é obtido mediante fraude, ou arruma um artifício ardil para poder cometer o aborto, por exemplo, para me autorizar a cometer o aborto, grave ameaça ou violência. Sou um médico, um exemplo, sou suposto médico, sou o doutor Alessandro, suposto médico obstetra, aí eu tenho certeza pela forma da sua barriga não está tão redondinha, está um pouquinho pontuda, e nessas situações aí, porque o bebê vai te trazer risco à saúde, é uma fraude. Eu vou lá e consigo autorização com a gestante para a prática do aborto, sendo que isso é uma fraude, aí eu respondo pelo crime como se fosse sem consentimento, porque o consentimento está viciado ou o consentimento está fraudado, tá ok? E essa palavra vício de consentimento, o direito aplica em muitas situações, tá pessoal? Por isso que eu falei, o consentimento está viciado, tá bom? Enfatizei aqui para vocês. Deixa eu voltar lá, coloquei até uma setinha, né? Que é de 3 a 10 anos, tá bom? Então, é de 1 a 4 quando o consentimento da gestante, tá? A gestante lá atrás consentiu. Então, se a gestante consentiu, acho que ficou uma dúvida aqui para vocês. Tá? O meu sexto sentido está dizendo isso daí. Lá atrás, a gestante consentiu, artigo 124, tá? É uma coisa. Aqui, ela não consentiu, mas se ela consentiu, tá? Vai aplicar o 4 anos. Acho que eu coloquei a diferença aqui, isso mesmo, foi bom, isso que eu evitei de adentrar. Provocar o aborto em si ou consentir que outro lhe provoque, detenção de 1 a 3 anos. Tá? Aí eu coloquei um em relação ao outro. Provocar o aborto com consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Quer que eu te ajude? Bem assim. Me ajuda. Ou quando a gestante, no caso seguinte, quando ela busca uma clínica clandestina. Entendeu? É bem isso daí. Então, quer que eu te ajude? Se me ajuda, eu te ajudo. Beleza.
Então, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. Aqui a gestante vai, deixa eu pegar aqui, nesse caso aqui de detenção, a gestante, certo? Lembra que eu falei de concursos? O que ajudou, que ele quer que ajude, ele vai responder pelo crime de 1 a 4 anos, no artigo 126. Até coloquei aqui como clínica clandestina, tá? Justamente para vocês assimilarem isso daí. A gestante que vai numa clínica clandestina e procura um médico lá para fazer o aborto. Ela responde pelo crime de aborto, no artigo 124, detenção de 1 a 3 anos. O médico ou aquele que quis ajudar, por exemplo, pelo artigo 126, com consentimento, aí é reclusão de 1 a 4 anos. Então ela responde pelo 124 e a pessoa que fez com consentimento pelo artigo 126. No 125, voltando lá, quando for alienada mental, quando for menor de 14 anos, por grave ameaça ou violência. Se surgir dúvidas, pessoal, que eu tenho certeza que vão surgir, me manda um e-mail, tá? Ou pede alguma coisa, ou grava um vídeo só, pode pedir pelo e-mail mesmo, eu gravo um vídeo só desse ponto específico, tá? Aí eu jogo no grupo, ou disponibilizo também na plataforma de vocês, ok? Então pode me pedir. Alessandro, eu tive dúvida em tal coisa, você pode repetir para mim? Posso, nem que for para gravar só um vídeo, só para aquilo eu gravo, aí disponibilizo, tá bom? Fica a critério de vocês aí, eu creio que vai surgir algumas dúvidas sim, tá? Porque é normal surgir, volto a te dizer que é normal surgir. E vamos lá, forma qualificada do artigo 127, qualificada é aquele plus, vamos dizer assim, que eu coloco na lei, né? Que a lei vem e traz, que eu coloco não, estou falando errado para vocês, que o legislador vem e fala, ó, nesse caso vai ter um aumento de pena porque é qualificado, não é um crime simples. O artigo 127 traz isso para nós. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, 125 e 126, serão aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto, ou seja, com consentimento ou sem o consentimento, a consequência desse aborto trouxe para a gestante, tá, através dos meios empregados, uma lesão corporal de natureza grave. Então, vai ser aumentada de 1/3 se praticou o aborto e os meios empregados para que o aborto fosse concluído levou ou causou à gestante uma lesão corporal de natureza grave, e serão duplicadas se a gestante morrer. Então, os artigos 125 e 126, se praticados, tá? Se praticados, terão um aumento de pena ou serão qualificados quando a lesão corporal for de natureza grave, e duplicados, vai dobrar se for ocasionada a morte da gestante, tá bom? Então é a forma qualificada prevista no artigo 127. De novo, olha lá o professor colocando a pulguinha atrás das orelhas. É homicídio? É homicídio? Não. É um crime préter doloso. Nossa, agora deu um nó na cabeça, hein, pessoal? Agora deu, hein? Agora deu. Nossa, préter doloso, o que vinha a ser isso? Calma, já falei. Dúvidas? E-mail para mim, que eu faço um vídeo exclusivo sobre a dúvida. Beleza? Vamos lá. Crime préter doloso. Nossa, olha a cara do cidadão lá, assustado com o nome. Nesse crime préter doloso, a característica dele principal é quando a gente pratica uma conduta dolosa. O que é uma conduta dolosa? A intenção é abortar, não é matar ou tampouco lesionar a vítima.
tá? Não é lesionar, muito menos matar, é abortar. Porém, devido à imperícia, vamos falar, uma clínica clandestina, uma imprudência, uma negligência que deixou de tomar determinados cuidados, ocorreu o segundo fato delituoso. Primeiro fato delituoso, o aborto. Segundo fato delituoso, a lesão corporal de natureza grave ou a morte. Obtém um resultado danoso mais grave do que é pretendido, de forma culposa. Dolo, a intenção na prática do aborto. Culpa, o evento mais danoso, a morte sobreveio em decorrência de culpa, ou seja, tinha um fato menos danoso, o segundo foi maior porque não tinha intenção, então vai responder assim. Quando eu falo crime doloso, tá? Então não é um homicídio doloso, vai praticar homicídio, mas não é um homicídio doloso, tá bom? É um homicídio culposo em decorrência do aborto praticado, que vai ser sempre por negligência, imperícia e imprudência. Negligência, deixei de tomar algumas precauções, deixei de avisar. A imprudência, eu fui além daquilo que deveria ser, ultrapassei alguns limites. E a imperícia, clínica clandestina, vai lá uma parteira fazer o aborto. Um exemplo, não é perícia médica, não é um perito médico, perdão, não é um perito médico, é uma perícia, é uma parteira. Aí uma perguntinha que eu faço para vocês, tá? Faço para vocês e vou dar um tempinho para pensar. O aborto é legalizado? Sim. Não. O porquê? Lancei a pergunta, beleza? Logo dou resposta, porque agora eu vou voltar. Voltando lá. Depois eu volto lá para a pergunta que eu fiz para vocês. Vamos lá. Olha eu aqui de novo, aparecendo. Se a lesão corporal for de natureza grave, fica pensando na pergunta lá, tá? Depois a gente conversa. Então, existe sim uma qualificadora, que pode ser um aumento de pena de 1/3 ou é duplicado se for a morte. Só que lesão corporal tem 3 tipos: lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. No caso aqui, está bem expresso e bem literal, vamos dizer assim, bem literal, está bem gramatical aqui, que só vai existir a qualificadora se a lesão provocada for de natureza grave. Só vai aumentar de 1/3 se for de natureza grave. Se for uma lesão corporal de natureza leve, não existe o aumento de pena de 1/3 pela qualificadora. Beleza? Olha que interessante isso daí. Muito interessante. Olha, aqui está evidente a literalidade. Tá? Então, se for grave, gravíssimo nem se fala. Gravíssimo ultrapassou o limite da grave, perfeito. Mas se for de natureza leve, necessariamente não vai ser aplicada. Bom, agora vamos lá para a nossa pergunta de novo. Passo a passo nossa pergunta. Perguntei para vocês lá, já passei isso daí. O dolo, culpa, negligência, imperícia, a imprudência. Interessante. E agora a pergunta que não quer calar. Vamos lá. O aborto é legalizado no Brasil? Nossa, eu queria tanto ouvir vocês dizendo. Infelizmente a aula é gravada, mas ainda vou ter a oportunidade de
fazer para vocês aquela pergunta bem capciosa e ouvir. Tenho certeza disso. Saber de vocês. Bom, o aborto é legalizado? Olha só a Nazaré Tedesco. Ela com dúvida. Ou pensando na maldade que vai fazer, né? O que será? Vamos lá. O aborto, sim, é legalizado no ordenamento jurídico brasileiro. Nossa, como assim? Não existe uma briga pela legalização do aborto? Sim, existe, para qualquer tipo de aborto. O aborto terapêutico, em alguns casos a lei autoriza. No caso aqui, ó, no artigo 128 ele traz: não se pune o aborto praticado por médico. Em quais situações? Vamos lá primeiro. Apresentar o entendimento do nosso pretório excelso. O que é isso? Que palavra é essa? O nosso Tribunal Superior, STF. Vamos lá. Foi interposto junto ao STF uma arguição de descumprimento de de preceito fundamental. Estou preocupado com a eleição aí. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF. E nessa ADPF declarou a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefalo é conduta tipificada. O que quer dizer isso aqui? Que antes dessa ADPF 54, antes desse entendimento do STF, a conduta de aborto praticada em relação à criança anencefala era tipificada no artigo 124, 126, inciso 1, 2 do Código Penal Brasileiro. Então, a prática de aborto à criança anencefala, o que é anencefalia? Que nasce sem o sistema nervoso central, era conhecida como uma prática abortiva que não era resguardada em lei. Então, nesse caso, a ADPF, que é um preceito, na verdade era a questão de descumprimento de preceito fundamental, veio e falou assim, ó, seguinte: é inconstitucional a aplicação dos artigos 124, 126, 128, incisos 1 e 2 do Código Penal nos casos de interrupção da gravidez de feto anencefalo. Nesse caso, é possível fazer um aborto. Se há anencefalia, se foi constatada a anencefalia, é possível. O Conselho Federal de Medicina, através dessa resolução que está aí na tela para vocês, 1752 de 2004, consignou serem os anencéfalos natimortos cerebrais. Então, se por um lado, juridicamente falando, eu tenho o conceito de que nascido vivo é aquele que respira, nascido morto é aquele que não respira, aquele que não respirou no ato do parto, o Conselho Federal de Medicina, com base nesse entendimento do Conselho Federal de Medicina, o STF chancelou de que, ou entendeu que o anencéfalo ele é considerado um natimorto cerebral, porque ele, em hipótese alguma, ele vai ter um desenvolvimento cognitivo, mas lá na frente, pela ciência, ele não sabe nem que existe, seria uma coisa assim, seria um vegetal, né? Estaria em estado vegetativo, isso para a ciência, tá? Claro, relações humanas a gente tem que levar em consideração, como ser humano, como um feto, levar em consideração a situação dos pais, que, quer queira, quer não, é uma perda incomensurável, então tem que levar mais para a ciência como se fosse um vegetal, se estivesse em estado vegetativo, por isso é considerado natimorto cerebral. Bom, o artigo 128 traz assim, por isso que eu falei que é legalizado o aborto no Brasil, é sim. Não se pune o aborto. Se não se pune o aborto, quer dizer que ela é legalizada. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Pessoal, médico.
não é a parteira, não é o vizinho, não é o conhecido, não é o enfermeiro, não é nada, é um médico. E outra, através de laudo que comprove. Quais os casos? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a gestante corre risco de morte e necessariamente não tem como salvá-la, não tem como resguardá-la daquela situação, entre a criança e a mãe, o médico opta pela mãe, ok? Bem simples. E o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro, o aborto ele é procedido de consentimento da gestante. Olha, não basta ser resultado de um estupro, não basta ser uma gestação concebida pelo estupro, pelo ato de ser estuprado, pela violência do estupro, não basta. A gestante tem que consentir. Se a gestante fala assim, não vai fazer, eu vou levar essa gestação até o fim, ela vai levar a gestação até o fim. Pode pai, pode mãe, suplicar, pedir, ninguém vai obrigar a fazer o aborto, tá? Claro, para toda a regra existe uma exceção. Se for incapaz, o representante legal dela vai autorizar, no caso pai e mãe, se for menor de 16 anos, menor de 16, aqui não é questão de vulnerabilidade que é aos 14, mas sim questão de capacidade civil que é menor de 16, então o pai ou a mãe ou o responsável legal vai autorizar, pode autorizar, certo? Ou tem algum déficit cognitivo, alguma coisa, um problema, um retardo no desenvolvimento cognitivo, também vai acarretar a necessidade do pai ou representante legal ir lá e autorizar. Mas se não houver o consentimento, com certeza não vai ser feito, mesmo que seja de decorrência de estupro. Então, voltando, vamos lá. Não se pune. Se eu falo que não se pune, é porque é legalizado. Nessas situações que eu vou passar agora, que eu já passei, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ah, não tem como, a gestante vai morrer se a gestação for para frente, eu vou fazer o aborto. Está autorizado a fazer o aborto, tranquilo? E no caso de estupro, quando é estupro, foi comprovado estupro e necessariamente deve haver ou o consentimento da gestante, essa quando totalmente capaz, ou dos pais ou responsáveis quando totalmente incapaz. Beleza, pessoal? Bom, é o que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Espero que não tenha ficado muitas dúvidas. Eu fiz esse apanhado geral aqui para vocês e justamente não um apanhado geral, na verdade eu preferi fazer um vídeo um pouco menor, com um pouco mais de 1h30, beirando as 2 horas aí, pelo simples fato de vocês não se cansarem, de se tornar algo cansativo, tá? Por esse motivo. Eu tratei somente um tópico, na verdade são 2 tópicos aqui. Eu tratei sobre o aborto, na verdade são 3, tratei sobre 3 tópicos. Aborto, sobre infanticídio, sobre o aborto, infanticídio, nossa, deu um branco. Aborto, infanticídio e instigação ao suicídio. São 3 tópicos que eu tratei com vocês aí. E o que eu quero deixar enfatizado para vocês é o seguinte, que são 3 crimes previstos no capítulo dos crimes contra a vida e em muitas situações vocês percebem que o sujeito ativo, isso é muito interessante e muito importante eu saber, que o sujeito ativo daquela situação, o autor, o sujeito ativo que ele pratica, ele às vezes ele é próprio, às vezes ele é geral, qualquer pessoa pode, não, é comum, então às vezes ele é próprio, às vezes ele é comum, tá? E eu tenho que analisar o caso a caso e também, o principal, muitos dos crimes que foram expostos para vocês,
necessariamente eu preciso de um laudo pericial para comprovar ou não o estado de inimputabilidade ou de putabilidade, inimputabilidade ou putabilidade, tá? Ou semi-imputabilidade do crime ao criminoso. O criminoso ao crime, na verdade, inverte. Tá, ok? O que eu queria ressalvar aqui também, que eu passei para vocês, é a questão da anencefalia, que é a partir da DPF 54, e depois eu vou disponibilizar isso também na plataforma digital de vocês, essa DPF, eu mando para vocês aí, e apenas para conhecimento e para vocês, uma hora quiserem ler, está lá disponível para vocês, tá, ok? Volto a dizer em relação às dúvidas, eu vou deixar o meu e-mail aqui de novo, vou até mesclar ele agora aqui para vocês. Eu vou continuar falando e dúvidas, me encaminhem para esse e-mail, elaborem a pergunta. Se preciso for, vou fazer uns vídeos complementares. Professor, por exemplo, não consegui entender determinado assunto, tem como explicar de uma forma mais fácil de entendimento? Eu vou buscar o assunto e vou tentar trazer de uma forma mais clara para todos vocês, tá? Na verdade, o intuito é que vocês aprendam e que vocês desmistifiquem também o direito, que o direito, como vocês viram aqui, quando eu falei em crime pré-doloso, quando eu falei em culpabilidade, ele não está relacionado apenas à lei, tá? Mas sim o entendimento doutrinário. Quando eu bato na tecla de vocês sobre as questões de gramaticalidade, de literalidade, da interpretação, que ela vai ser sempre restritiva, são esses conceitos que nos faz, ou faz na verdade, o jurista, entendeu? Tem que verificar de uma forma bem ampla o direito, não só lei. Se fosse só lei, bastava eu comprar um código de leis aí, baixar as leis pela internet hoje, que está muito fácil, e com isso estudar as leis. Não, o direito vai além das leis, tá? Muito além. Bom, pessoal, espero que vocês tenham, espero, não, tenho certeza, né, que vocês acertaram, desculpa, tenho certeza que vocês entenderam boa parte do conteúdo. Quando eu falo boa parte do conteúdo, é porque eu sei, como estudante de direito que eu já fui, que muitas das questões ficam uma penumbra e eu preciso clarear mais isso daí, que é normal, volto a dizer, isso é normal. Então essas dúvidas que ficam pairando aí são questões bem normais, tá, de todas as matérias, não só do direito, e que eu estou à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus aí, o meu muito obrigado e nos vemos, e pretendo, uma data futura aí, fazer uma live para poder interagir com vocês, tá, ok? Fiquem com Deus aí e bons estudos, tá bom? Bons estudos para todos vocês. Obrigadão.